Muito bom dia, Manhã IPP, aqui para você, trazendo um tema que vai falar muito ao seu coração. Hoje, dos heróis da fé, nós vamos falar de Jacó, o herdeiro. Gente, esses programas têm falado tanto aos nossos corações. Tem sido tão bom. Ontem falamos de Enoque. E Enoque, né? Eu até estava conversando ontem, um livro tão pequeno, tão pouco que fala dele, né, na Bíblia, e a gente conseguiu fazer um programa tão bonito. Que bênção de Deus. Obrigado por estar abrindo a porta da sua casa aí, para nós podermos estar juntos nessa manhã. E hoje nós vamos falar de Jacó, né? Vou ler um versículo que diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, né? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, 9 a 10, 9 e 10, né? E também tem esse outro versículo que diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 a 22. Olha só desses versículos já dá para a gente tirar uma ideia do que vai ser esse programa, né? É muito interessante. E antes de falar, Rebeca, ela tinha uma dificuldade em engravidar. Então, Isaac orou ao Senhor e Deus enviou os gêmeos, Esaú e Jacó. E aproveitando-se da fome do seu irmão Esaú, Jacó comprou o direito de primogenitura, né? Isaac, já idoso, comunicou que transmitia sua bênção patriarcal, né? Sabendo disso, Rebeca instruiu Jacó sobre como ele deveria proceder para tomar aquela bênção para si mesmo, né? Lembra lá que ela falou: faz assim, para enganar o pai, né? E se aproveitando da cegueira do pai, né? Jacó, então, passou para o seu irmão Esaú e foi abençoado por Isaac. Tem essa história. Esaú ficou enfurecido e então Jacó partiu para a casa de seus parentes em Harã. Chegando na terra, Jacó desejou casar-se com Raquel e, por esse motivo, fez um acordo com Labão, né? Que o fim do período de 7 anos de trabalho pudesse ter Raquel como esposa. A gente sabe dessa história. E o casamento aconteceu, mas Labão enganou Jacó, casando-se com Lia. E Jacó trabalhou mais 7 anos para poder se casar com Raquel, de tanto que ele amava a Raquel, né? Anos mais tarde, então, Jacó resolveu retornar à sua terra natal, quando estava indo em direção ao encontro do irmão Esaú, né? E ele encontrou com o varão e lutou com ele durante toda a noite. Ao romper do dia, o homem se deslocou a coxa de Jacó, né? Mas ainda assim Jacó conseguiu ser abençoado, e a tal bênção mudou o nome de Jacó para Israel, que significa o que luta com Deus. Já lutou com Deus? Às vezes a gente faz isso, né? Obviamente, aquele foi um encontro divino, e antes de morrer, já com a idade de 147 anos, Jacó abençoou os filhos de José, Efraim, Manassés, e ele também abençoou os seus próprios filhos, formando as 12 tribos de Israel. Um pouco da história de Jacó para você. E a gente vai, antes de começar a conversar com o nosso querido pastor Ricardo Mota, a gente vai ver um pouquinho sobre a Junta Missionária de Pinheiros, que tem feito um trabalho incrível. Vamos assistir comigo esse vídeo sobre a Junta Missionária de Pinheiros? Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros
mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. É imensurável o que Deus tem feito através da Junta Missionária de Pinheiros, né? A gente não consegue ver e graças a Deus a gente, né, por promessa do Senhor, a gente não vai ver coisas que vão se cumprir aí, porque uns plantam, outros regam e outros colhem, né? Com certeza é um trabalho aí que vai até Jesus voltar, né? Até se cumprir aí essa missão que a Junta Missionária de Pinheiros tem feito. Que coisa linda, gente. É muito bom saber ver o reino de Deus avançando, né? Ajude, contribua aí com a Junta Missionária de Pinheiros, que tem feito a obra de Deus de uma forma tão gratificante, né? Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aí, gente. Vamos falar sobre José? Tenho certeza que esse programa vai falar com você. Só do que eu li aí no começo, né? Já deu para ver que a história dele mexe com a gente, né? Para falar com a gente, nós convidamos o pastor Ricardo da Mota Leite, que é pastor da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Pastor também é jornalista, mestre de Ciências da Religião, casado com a Gislaine Mota desde 1983, tem um casal de filhos e é avô do Gabriel, do Nicolas e do Matias. Bom dia, pastor, muito bom ter você aqui com a gente. Bom dia, Lídia. É uma alegria muito grande participar com você aí do programa. Parabéns à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do que ela tem feito em todas as áreas, na verdade. Pastor Arival, amigo querido, um abraço a todos vocês e obrigado pelo convite, Lídia, para falarmos aí sobre Jacó, esse herói da fé mencionado em Hebreus capítulo 11. Que história de Jacó, né, pastor? A gente que agradece, pastor, tê-lo aqui conosco é uma honra mesmo. E que história de Jacó. Eu sei que a gente vai deliciar, vai passar muito rápido, então eu não vou nem falar muito, porque se deixar eu falo, para não perder aí esse conteúdo riquíssimo, que eu creio que Deus vai te usar para falar com a gente. Obrigada mais uma vez. E vamos lá, pastor, esse herói da fé, fala um contexto assim de Jacó para a gente, um pouquinho já, né, que a gente já comentou aqui no começo, mas só para quem está em casa, para quem está assistindo, saber do que a gente vai falar hoje. Jacó é um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada e da história, porque nós podemos até afirmar isso, não é exagero, considerando que o próprio Senhor Jesus vai mencionar, né, Jacó, quando ele fala Abraão, Isaac, Jacó, e ele nomeia então Jacó na sua fala, né, mostrando aí a importância desse patriarca na história do povo de Deus. Então Jacó foi um personagem emblemático, é verdade, e muito significativo. E ele consta, sim, né, em Hebreus capítulo 11, quando fala sobre os heróis da fé, ele é mencionado como um desses heróis da fé. Então a gente precisa pensar mesmo sobre esse personagem e, pessoalmente, eu penso que Jacó é um pouquinho injustiçado, sabe? Eu leio, releio a história de Jacó e acho que em algumas coisas a gente comete uma certa injustiça com Jacó, né? Talvez uma interpretação já até mesmo equivocada do seu próprio nome, porque a gente começa a dizer, Jacó significa usurpador, e Jacó pode ser, né, a derivação ou abreviação do nome que significa Deus fortalece, Deus protege, né, literalmente. Então, seria a abreviação desse nome. Agora, pelo fato de Jacó ter nascido segurando o calcanharzinho do seu irmão Esaú, né, então, falar ele
queria já passar na frente do irmão, ele é um usurpador. Eu acho que nesse aspecto aí Jacó é um pouco injustiçado pelas interpretações, você não acha, não? Ontem nós falamos essa questão do nome também, que o mesmo nome, né, tem um mesmo significado, mas com pessoas diferentes, né, de caráter diferente. A gente acha, a gente tira nossas conclusões, né, pastor? E dá para ter essa impressão, sim, de ser injustiçado. Eu concordo com o senhor, não tem como, né? É porque Jacó, né? Jacó literalmente seria aquele que agarra, né? Como era muito comum isso, né? Os pais colocarem nome nas crianças, relacionando com ah, alguma história e às É, vezes até é interessante como que casa bem o significado do nome com a exatamente. personalidade da pessoa, né? Então, como ele nasce segurando o calcanharzinho do irmão, aí Verdade. Jacó, aquele que agarra, né? Mas o usurpador, o traíra, né, É. essas coisas vão acontecer depois em determinados fatos na vida de Jacó e que também a gente precisa analisar com uma certa atenção. É verdade, é verdade. Mas essa questão do nome realmente é uma coisa interessante, né? É interessante observar isso. Ontem a gente comentou isso no programa de ontem aqui também, muito bom. Ô, pastor, e tem uma questão que Deus escolheu Jacó lá em Gênesis, fala antes mesmo dele nascer, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre essa preferência de Deus aí por Jacó, né? Por Esaú lá. Isso muita petulância da minha parte querer explicar isso, né? Porque essa palavra, talvez a palavra certa seria aquela que aparece lá em Efésios, beneplácito, ou seja, o bel prazer, né? Não dá para a gente dizer por que Deus escolhe Jacó, qual o critério que ele escolheu, o que ele usou para escolher. Isso, se até no campo humano essa pergunta ela não é devida, né? Porque se eu perguntar para você, escuta, Lídia, por que você resolveu vir com essa blusa aí hoje, né? Você não tem outras? E você ia dizer, olha, com todo respeito, eu vim porque eu quis, né? Eu escolhi, eu quis, foi minha vontade. Algum problema? Eu diria, não é que é problema, né? Eu só estou perguntando. Então, tentar dizer a razão pela qual Deus escolhe É Jacó verdade. seria assim uma especulação sem sentido, porque Deus é um Deus soberano e tudo faz conforme lhe apraz. Isso. Aprove a ele escolher Jacó. E ele disse isso antes mesmo, né? Dele nascer, falou isso para a mãe dele, Rebeca, disse: olha, você, quando ela estava grávida, Deus diz: você tem dois povos aí no seu ventre, É. e o mais novo vai ser o líder, ele vai liderar, o mais velho vai servir ao mais novo. Ah, mas por que Deus fez isso? Bom, Isaac sabia muito bem dessas coisas, né? Ele tinha experiência pessoal. Por que Deus não escolheu Ismael e escolheu Isaac? Ah, mas é porque Isaac é filho de Sara. Mas espera um pouquinho, quem que era o primogênito de Abraão? Não era o Ismael, o filho da Agar? E tanto é que até hoje a disputa sobre isso, né? Se você conversar com determinada nação, descendentes de Ismael, eles vão dizer para você, não, mas o primogênito sempre teve prioridade, tinha porção dobrada da herança. Não, mas o primogênito é Isaac. Como assim primogênito é Isaac? O primogênito de Abraão não seria o Ismael? Então nós sabemos que Isaac, a Bíblia diz, o filho da promessa. Deus não fez uma promessa para Abraão fora de Sara, ou Sarai na época, estar inclusa nesse projeto. Então, qual o critério de Deus? Não tem como discutir, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre esse tema dizendo que Deus escolheu, né? E quem é que vai perguntar para ele? Se eu podia explicar, justifique a sua escolha.
Não tem como perguntar. Então Deus escolhe Jacó, Jacó, assim como escolhe José, e dentre os filhos depois de Jacó, há um projeto de continuidade de promessa usando Jacó e não Rúben, que era o primogênito. Então, Deus tem dessas coisas e não dá para discutir, né? Ele faz o que quer, conforme quer, e não há quem possa questioná-lo. Quem é que teria moral para poder questionar as ações de Deus? Deus É, nunca erra, Deus é soberano. exatamente. Exatamente, pastor. E sabe o que é interessante? Que todas essas histórias da Bíblia sempre trazem muitas reflexões para a gente, né? E a história de Jacó, a gente pode tirar tantos ensinamentos que a gente não entende nem por que que Deus escolheu direito, não vamos entender na sua infinitude, né? Na sua complexidade. Mas a gente pode tirar várias lições, como todas da Bíblia. Eu acredito que Deus escolheu Jacó para que também o reino dele avançasse e a gente pudesse ter essas lições. E uma delas, pastor, é que Jacó vivia num meio de família, um meio turbulento lá, né? E isso a gente pode. O que que a gente pode tirar dessa lição de Jacó quando nós vivemos, nós cristãos vivemos num meio hostil, no meio de hostilidade, às vezes às vezes até dentro da nossa família, né? A primeira lição é que não existe família perfeita, né? É, é verdade. Não existe nada melhor do que a família, mas não existe família perfeita. Mesmo Rebeca sabendo, Deus havia revelado a ela que o que aconteceria com aquelas duas nações que ela trazia no seu ventre, mas mesmo assim não justifica a estratégia que ela usa para poder fazer com que Jacó recebesse, no determinado momento, a bênção, a bênção da primogenitura, porque são duas coisas: o direito de primogenitura e a bênção da primogenitura. O primogênito ele tinha por direito a porção dobrada da herança, ele seria o líder da família, assim como até nos dias de hoje, mesmo uma cultura tão diferente como a nossa, é sabido que o filho primogênito, nós chamamos o mais velho, pesa sobre ele algumas responsabilidades, né? Até hoje na nossa cultura, às vezes o pai fala: você é o irmão mais velho, por favor, É, né? E traz sobre ele algumas responsabilidades. Seja exemplo do seu irmão, você é mais velho, né? Quando o mais velho começa, de certa forma, a oprimir o caçula, logo vem as correções. Então, toda família tem as suas dificuldades. Rebeca sabia, eu acredito, embora eu não tenha base bíblica para falar, mas eu acredito que Isaac também sabia daquela conversa que houve de Deus com a sua esposa. Eu acho muito difícil Rebeca não ter compartilhado com Isaac o que estava acontecendo dentro dela, né? E a promessa e o que Deus havia falado é, para ela. Todavia, a estratégia que ela usa de, de engano, de teatro, eles aprontam um teatro lá, né? é. Fazem uma situação muito interessante colocam a fantasia em Jacó, né? Para trapear o já cego Isaac. Sim. Então, não justifica isso. Essas ações não são justificadas porque elas são erradas mesmo. Não precisaria nada daquilo. Agora, que Deus escolhera Jacó, isso é fato, né? Porque nós já falamos. Então, ou seja, não tem como falar, né? E, mas aquilo trouxe sim um certo desconforto para a família, a ponto de Esaú ter jurado, né, matar o seu irmão logo após o falecimento do pai. E a Rebeca que disse, porque Jacó ele relutou na proposta da mãe. Quando a mãe diz: olha, não, nós vamos fazer assim, 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 eu vou preparar agora comida para o seu pai, vamos fazer aí uma fantasia em você,
colocar as roupas do seu irmão. Seu pai, ele não está enxergando nada, mas de faro ele é bom. E, então ele vai sentir o cheiro do seu irmão. E fizeram aquilo lá. Mas Jacó resistiu. Ele falou assim, não, mãe, que isso? Isso é uma mentira, que absurdo. Deus não se agrada disso e tal. Ela falou, não, caia sobre mim essa maldição aí. Bom, e aí Jacó, que desde o início queria sim ser um primogênito, ele se submeteu àquele esquema fraudulento, arquitetado pela sua mãe, Rebeca. Agora, é bom lembrar que, segundo pesquisas na Mesopotâmia, negociar o direito de primogenitura era legítimo. O que Jacó fez lá atrás, quando o irmão dele chegou do campo e com fome, e ele tinha lá feito um mexidão gostoso, fez lá uma quentinha, né? E o irmão chega e fala assim, me dá um pouco aí. E a gente sabe que é muito comum isso, até nos dias de hoje, né? Ô mãe, pegou aqui, cadê minha comida? Você comeu meu bife, não sei o quê, cadê o meu? Cada casa tem essas coisas, né? E me dá aí um pouco. Não vou dar não, foi eu que fiz, é meu. Mas, rapaz, eu quero só um pouquinho, quero experimentar, estou com fome. Não, então, o que você me dá em troca? O que você quer? O que você quer? Eu quero o seu direito de primogenitura. E o que me adianta isso? Isso aí não enche barriga de ninguém. Não, então Trocou você na hora com jura. a fome, né? E você jura? Então, tanto é, Lídia, tanto é, essa negociação foi tão legítima, que Esaú, ele é chamado de profano. Profano. Se lá em Hebreus vai dizer que Jacó era herói da fé, vai dizer que Esaú era o profano. O que é o profano? O profano é aquele que pega coisas importantes para Deus e despreza. Então, se eu pego alguma coisa que você diz, olha, Ricardo, isso aqui foi consagrado a Deus, e eu pego e cônscio disso, eu desprezo e pego isso e faço mau uso e desprezo, eu estou sendo profano, eu estou profanando, porque há algo que foi santificado. E a gente sabe o tanto que a primogenitura para Deus, naquela época eles não sabiam porque que Deus estabeleceu aquela lei da primogenitura. Hoje a gente sabe, é por causa de Jesus, o primogênito. Então havia na primogenitura não apenas algo social, familiar, havia um peso espiritual tremendo, né? Aquilo lá significava o Salvador, significava Jesus. Por que Deus estabelecera a primogenitura com tanta importância? Porque aquilo lá era uma sombra do que seria Jesus Cristo, a ação de Jesus, o primogênito, o Filho de Deus. Então, eles, mesmo não entendendo todo o desfecho que haveria na história, Esaú não poderia ter feito o que fez. Ele foi um profano. Então, Jacó compra o direito da primogenitura, legítimo na época de fazer isso, e porque ele desejava muito ser o primogênito. Ele honrava essa função que, por nascimento, não lhe foi permitido ter. Que loucura, né? E pastor, só para explicar melhor essa questão de ter um peso espiritual na primogenitura, eu queria que o senhor explicasse um pouco disso para as pessoas não acharem que isso pode fazer diferença hoje, que tem um peso. Explica o contexto disso para a gente hoje, porque o senhor referiu a Jesus Cristo, né? Se isso existe hoje Sim. ainda, só para deixar clara essa questão do peso espiritual na primogenitura. A Bíblia Sagrada fala de Jesus de capa a capa, né? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tanto o Velho como o Novo Testamento, apontam para Jesus Cristo. Por isso que a nossa vida é cristocêntrica. Então, o Velho Testamento, Paulo usa essa expressão,
é sombra, né? As coisas que aconteceram lá é como que uma sombra. Então, tudo que você tem no Velho Testamento, os ensinamentos, eles apontam para Jesus Cristo. Então, o cordeirinho que era sacrificado de 1 ano, sem mancha, não podia ser um cordeirinho com algum defeito, ele era sacrificado, tinha que ser o primeiro, veja a expressão, o primeiro que abriu a madre, tinha que ser um primogênito. O primogênito era consagrado a Deus. Então, toda a primogenitura do Velho Testamento, o cordeiro sacrificado, essas coisas apontavam para Jesus Cristo. Né? Quando Abraão vai sacrificar Isaac, né? Por incrível que pareça, Deus pede para ele sacrificar Isaac e ele É, estava olha. mesmo pronto a fazê-lo, né? Nós estamos falando do pai de Jacó, que sabe disso, né? Quando o tutelo já está erguido para imolá-lo, ouve-se a voz: para, chega, 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 tá bom, É, até aí mesmo, até aí, até aí, até aí. Porque você não resistiu em me entregar o seu único filho, né? O seu filho, o seu único filho. Então, mesmo já existia Ismael, mas aquela ação de Abraão, ela, entre aspas, com todo respeito, ela compromete Deus, porque Abraão vai oferecer o seu filho. E aí é o que Deus vai fazer por nós, oferecer Jesus. E veja lá o que acontece. Quando Isaac desce daquela maca onde ele seria imolado, ao lado ali tem um cordeirinho ali, um animalzinho amarrado. E, e aí Deus proverá. Deus uau. proveu. Pegaram aquele cordeirinho e no lugar de Isaac, ele foi imolado. Quem que era aquele cordeirinho lá? Quem que ele É, coisa representava? linda. Ele significava quem? Jesus. Então você tem assim no Velho Testamento. Então a primogenitura, aquele que abre a madre, as primícias. Por que Deus exige de nós as primícias? Né? Quando nós ofertamos as nossas primícias, existe um viés espiritual nisso. Né? A nossa oferta. Né? Às vezes a gente leva só para o lado material, mas não é. Não Tudo tem o é, seu né? viés espiritual. Né? Então, quando a pessoa consagra o seu dízimo, sua oferta missionária, isso não é só, isso não é só moeda, isso é espiritual. Né? Isso tem um significado espiritual. Que bênção, pastor. É muito forte isso, né? Muito lindo. E, pastor, tem uma É, questão muito interessante que a Bíblia ela nos mostra claramente a personalidade de Jacó. Ele mentiu, enganou, traiu e mesmo assim Deus o amou, Deus o abençoou. Como é que a gente pode trazer essa reflexão, refletindo sobre a bondade de Deus sobre a nossa vida, pastor, também? isso tem um nome, né? Isso Graça. chama-se graça. Imerecida. Graça. É um favor imerecido, né? Um dom. É, Caris, né? Graça, dom. E, de fato, como nós, Jacó também não merecia. Embora eu acredite que muitas coisas Jacó tenha sido, e até hoje, talvez mencionado de uma forma um tanto quanto equivocada, injusta, mas o fato é que, de fato, ele ele enganou, ele foi cúmplice, ele pecou. Mas a promessa de Deus não estava relacionada à fidelidade de Jacó. nem com a gente, né? Então, você imagina se Deus fosse tratar a gente assim, então Nossa, vamos fazer aqui um misericórdia. balanço, como o Papai Noel faz, né? Vamos, É, vamos, vamos ver se você merece o presentinho de Natal. Você foi obediente ao papai, foi obediente à mamãe. Como é que foi? Como é que foram as notas na escola? já Então, pensou se fosse assim? Meu Deus. assim é o critério do Papai Noel, né? É, Mas o critério de Deus não. Deus faz promessas e ele zela, não é pela pessoa, pela pessoa envolvida, ele zela é pela pelo promessa nome dele. feita. É a palavra dele, né? Então,
O povo, quantas vezes, né, Deus deixou isso claro, o povo nunca mereceu. Pelo contrário, Deus agindo de forma didática, né, castiga o povo, permite passar situações adversas, e mesmo assim não adiantou. Você lê a oração que Daniel faz no capítulo 9, o livro do profeta Daniel, que viveu os 70 anos do cativeiro, e agora ele que foi para lá com 13 anos, e agora estava com 83 anos, e ele faz uma oração transcrita em Daniel capítulo 9, ele é claro na oração. Esse cativeiro não adiantou, ele não cumpriu o seu É, propósito, que era para que nós nos arrependêssemos, nos quebrantássemos, mas não aconteceu isso. é, Então nós poderíamos contextualizar e dizer, mas não é possível uma pandemia como esta, tanta diversidade, não seria suficiente para fazer com que nós nos quebrantássemos? Não seria suficiente para fazer com que nós é. nos arrependêssemos, a nação toda se vestisse de pano de saco e de Não é? cinza e Vendo clamasse que Deus pela está misericórdia de chacoalhando, Deus? né, as A extremidades, né? lá Nínive, né? É, Não seria propício uma conclamação nacional, um país, por exemplo, como nós, que se diz um país cristão, não seria próprio? Fala assim, olha, é. gente, existe Deus, não existe? Existe Deus. Vamos fazer uma mobilização nacional. Mas como faz isso? Então não é suficiente. Então nós só contamos com a graça e a misericórdia de Deus. Jacó foi alvo da graça e misericórdia de Deus, simples assim. É. Eu acho que muitas vezes nossos olhos estão nas situações, né, no governo, estão nas situações, nas nossas dificuldades do dia a dia, no dinheiro, nos amores, enfim, e não estão os olhos em Cristo. Se a gente olhasse para Cristo, eu acho que todo mundo já teria noção que está dando a segunda chamada aí para todo mundo se atentar e chorar e clamar, né, pastor? Eu falo que a gente É, deveria mesmo estar clamando e chorando e pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa nação, sobre o mundo, com essa pandemia que já eu acho que é um sinal muito grande de Deus, né. Enfim, é um deles, né? é um É deles, um né, deles, pastor, é um dos exatamente. sinais. Né? Se a Para gente quem acha que voltasse está difícil, é, para quem acha que está difícil, desculpa interrompê-lo, não, para quem imagina, acha que está difícil, é, fique tranquilo aí, porque vai piorar. vai piorar. É verdade, Vai é piorar verdade. porque as promessas da palavra de Deus, ou não as promessas assim, porque promessa sempre traz um viés de coisa positiva, mas as profecias bíblicas, né, elas dão conta de uma intensificação de dificuldades. Não por É, castigo, mas por amor. Né? O que Deus faz é é. sempre proporcionar situações de adversidades para que nós nos voltemos Nos para Ele. voltemos para Esse é o ele. projeto de Deus. Se a gente voltar exatamente. Inclusive, inclusive para a igreja. Né? Quando É, você lê o livro do Apocalipse, é um livro que fala sobre o consolo de Deus para a vida dos seus. Né? é, Não é, por mais terrível que seja, ou sejam alguns relatos, mas ali fala a vitória da igreja. Né? A gente sabe que as coisas ficarão mais difíceis ainda, mas a gente é, sabe que isso visa tudo fazer com que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Esse é o exatamente. projeto. Não fique triste aí você que está assistindo, achar, né, ai, vai piorar, e vamos largar tudo e abandonar o barco. Não, é que a gente Não, tem que ficar não, não. mais firme ainda, né, pastor? Não vamos ficar triste nessa manhã Exatamente. também, vamos ficar feliz, porque nós, quem tem Jesus tem tudo e tem a vitória garantida, né? Então vai piorar, Você mas a já viu vitória é que garantida. você já viu que quando o adolescente, a criança ela sabe que vai ter avaliação na escola e ela fica É, tensa e estuda como nunca, né? Porque quer tirar uma nota boa, né? é, E às vezes serve também para aquele que equivocadamente pensa que já sabe tudo, né? é. Então, eu me lembro meu filho Tércio, né? Hoje já é um pai, né? O pai do Matias, né? E eu me lembro que ele ia ter uma avaliação e eu disse aí, meu filho, assim, naquela linguagem de pré-adolescente na época, falou assim, de boa, é 10. Ele falou assim, olha, por uma questão de segurança, estuda, né, cara? É. Não, é 10, eu sei tudo. Ah, que decepção, né?
quando veio a notinha depois do negócio lá, eu falei, mas o que aconteceu, cara? Aí eu pensei, né? Então a nota, a prova, ela vem para nos colocar no nosso devido lugar, né? Amém. Nós muitas vezes estamos nos achando, né? Nos achando. A religião, a instituição religiosa, ela se acha, né? O religioso se acha. Então, Deus é tão bom que faz, não, vou mostrar para você que sua nota não está assim como você está imaginando, não. E eu quero que você melhore mesmo. Então, a luta, a aprovação, ela tem um fim proveitoso. Amém. Que mensagem, falou meu coração. Que todo mundo passa por prova, né, pastor? Então, que essa mensagem fique bem gravada. Já falou comigo, espero que com você que está aí do outro lado também tenha falado, para que a gente possa melhorar, né? A oportunidade. Se Deus está falando, é porque Ele está nos dando oportunidade. Isso é uma Lógico, maravilha, né, pastor? lógico, O pastor, lógico. e Jacó, ele também teve diversas crises, né? Nós temos crises. E ele lutou com, até ter um encontro transformador com Deus, né? Eu Sim. queria que o senhor comentasse um pouco disso e como nós devemos também buscar esse encontro com Deus. Ele lutou com Deus também, né? É. O que acontece é que Jacó, quando ele é jurado de morte, a própria mãe, Rebeca, que tinha dito para ele, não, fica tranquilo, eu vou assumir tudo, ela mesma chegou para ele e falou assim, ó, bye bye, pode ir embora. E depois eu te chamo, na hora certa. Só que ela morreu sem ter oportunidade de dizer, meu filho, pode voltar. Veja que Rebeca não Ah, sabia também o que estava dizendo. sim. Ela quis dar uma ajudinha, ela quis. Essa tentativa nossa de achar que dá para intervir nas coisas. Né? Então ela falou: você vai embora, depois eu te chamo, e nada. Né? Uhum. Jacó vai embora, sim, mas ele não volta porque Rebeca disse, porque depois ela vai falecer primeiro uma pessoa muito importante na família, que era Débora, né, que cuidava muito, ajudou a criar aqueles meninos lá, cuidou muito de Rebeca, ela falece depois, a própria Rebeca. E Jacó, então, ele jurado de morte, ele vai embora. E ele tem um encontro com Deus. É. Ele tem aquela visão, né, que ele vê anjos subindo e descendo uma escada, e ele, Uhum. lá em Betel, então ele diz, aqui agora, não, aqui é luz, né? Aí ele fala assim, agora que vai chamar Betel, que significa casa de Deus, né? E ele faz ali um compromisso com Deus, né? Muitas pessoas é, também criticam esse compromisso dele, né? Se querendo fazer negócio com Deus, Jacó está querendo fazer. Não, ele faz uma aliança com Deus. Ele diz, como coisa que nós fazemos, Senhor, É. nos abençoe. A gente faz esses votos, né? Não é errado fazer voto, o errado é fazer o voto e não cumprir. Então é melhor não fazer. Né? Se você fizer, cumpra, né? Agora É. pensa antes de fazer, né? Boa. Então, mas a misericórdia de Deus sobre a vida de Jacó, e ele vai embora ali, daquele lugar, vai lá para os parentes, por onde Rebeca, sua mãe, recomendou. Ele vai em busca do seu tio Labão, e chega lá, a gente sabe de toda aquela história. Ele passou 20 anos lá, e ele É. foi injustiçado lá. Labão mudou o salário dele 10 vezes. Nossa. Começa quando promete a ele a mão da sua filha, Raquel, É. por quem ele se apaixonou. Né? E Sim. quando ele fala, daqui 7 anos eu a darei como sua esposa. Certamente ela era ainda será uma pré-adolescente, então daqui 7 anos. Aí ela já vai ter idade, então você vai poder se casar com ela. E hora que chega o momento do casamento, Labão entrega a Lia ou a Leia, dizendo, não, o costume aqui é que a mais velha tem que casar primeiro. Meu Deus do céu. Mas Já se pensou? você me prometer servir mais 7 anos, eu te dou a Raquel também. Então, não foi que depois de 7 anos ele se casou com Raquel. Casou-se imediatamente, mas com um compromisso feito de trabalhar mais 7 anos por causa daquele casamento, por causa agora de Raquel, que foi lhe dada como esposa. E ele fica ali só servindo em contrato trabalhista 14 anos. E mais 6 anos ele fica ali e tem muita prosperidade por causa de Deus, porque Labão e os filhos, né,
não queriam de jeito nenhum que Jacó prosperasse, mas Deus o fez prosperar. É. E quem mandou Jacó voltar para a terra dele foi o próprio Deus. Em determinado momento, Deus fala: pode voltar. Difícil Jacó voltar, porque ele foi jurado de morte. E ele começa a fazer agora a volta. E ele não obriga as mulheres. Ele chega para Leia e chega para Raquel e diz: olha, vocês sabem que seu pai tem feito comigo todos esses anos, né? Mas Uhum. Deus tem me guardado e agora Deus mandou eu voltar e eu vou voltar. E elas falaram: não, nós vamos com você. Nós vamos com você, porque o nosso pai, ele não agiu honestamente nem conosco, ele nos vendeu. Ele nos vendeu para você. Então elas também tinham uma amargura É, familiar aí. verdade. E elas resolvem voltar com Jacó. É verdade. E nesse retorno que Jacó está fazendo para a sua terra natal, é quando ele tem um encontro marcante com Deus, né? No Val de Jaboque. Na parte Val é a parte mais rasa, né? Então naquela parte mais rasa ali, quando antes que ele atravessa, no momento de travessia, em que ele vai, aquilo ali é muito significativo, ele deixa para trás tudo que passou lá na terra de Harã, com Labão, vida resolvida. Amém. Labão Nossa. vai atrás dele, mas eles acertam as diferenças por causa de Deus, porque na noite anterior Deus, num sonho, diz para Labão: ó, você presta atenção, você não fala nem bem nem mal para Jacó. Olha isso. Fica ligado, presta atenção. E Né? Deus fala isso para Labão, porque Labão foi atrás de Jacó, sabe Deus o que ele iria fazer. O que É. ele iria fazer? Ele estava revoltado. Interessante essa parte que o senhor tocou de Deus falando e como ele fala, o Espírito Santo fala aos nossos corações hoje, né? Ele ministra na gente, ele lembra aquilo que Deus nos falou na palavra, né? E Deus fez uma promessa para Jacó de que ele nunca o abandonaria, né? Que ele sempre estaria com ele, que também ele ia guardá-lo, que ele ia ampará-lo, né? De que forma essas promessas, pastor, elas valem para a gente hoje também? Era isso que eu queria perguntar para o senhor. Lógico. Não é porque Jacó teria sido uma abreviatura de Deus protege É, e que essa promessa era só para ele. Essa promessa se estende a nós. Tudo que coisa nós linda, temos né? nas Escrituras Sagradas diz respeito a nós. Agora, Lídia, vale a pena uma ressalva aqui. Existem promessas bíblicas dadas a Sim. personagens bíblicos e a própria nação de Israel que são específicas. Específicas, né? É, São específicas, né? Então, sim. por exemplo, eu não posso pegar uma promessa dada a Jacó de que ele vai ser uma grande nação e É, achar que essa promessa diz respeito a mim, sim. né? Então eu não posso pegar onde a planta do meu pé pisar vai ser meu e eu sair pisando agora o terreno dos outros aqui dizendo vai ser meu, vai ser Fala meu, vai ser Deus. meu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem É. promessas bíblicas que dizem respeito apenas àquela pessoa ou àquela nação. Uhum. O princípio é que tem a ver conosco, o princípio, não a palavra literal, o princípio. Então, o que eu tenho de princípio na vida de Jacó que serve para mim hoje? Essa proteção de Deus. Deus está conosco em todo o tempo, seja qual for as circunstâncias. Assim como foi com Jacó, nas situações difíceis, Deus, por graça e misericórdia, o protegeu. Essa promessa serve para mim, serve para todos nós, porque ela é um princípio estabelecido de que Deus não vai nos isentar de lutas, mas Deus estará sempre conosco. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, sendo o seu nome Jacó, ou José, ou Ricardo, ou Lídia.
É, coisa boa. E tem mais coisa que eu quero falar, mas antes, pastor, eu só quero lembrar o pessoal que está de casa que todos esses programas que a gente tem falado aqui, eles estão num único lugar que chama o canal IPP Play. Pastor, eu quero falar logo das consequências das nossas atitudes, dos nossos atos. Daqui a pouquinho antes, vamos só lembrar, eu vou passar um vídeo aqui, pastor, desse canal que tem sido bênção, porque todos esse conteúdo, essas conversas que Deus tem usado estão nesse mesmo local. Assiste comigo aí, pastor. Você que está em casa também, vamos assistir juntos? Com o maior prazer. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play. O conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olha aí, todos esses programas e todos os outros programas da IPP TV nesse canal. E ó, tem surpresa chegando dia 8. Fica ligado dia 8, que o dia inteiro vai ser completamente diferente. Você vai se surpreender com o que Deus tem feito aqui e você vai gostar. Então fica ligado dia 8, tem novidade o dia inteiro aqui na IPP TV. Vamos lá, vamos voltar com o pastor. Deixa eu te perguntar uma coisa, pastor. Jacó teve que lidar com as consequências do pecado dele, né? E nós também temos que lidar com as consequências dos nossos pecados. Ele também, pastor, ele chorou diante de Deus e teve o coração quebrantado. Fala como que essas coisas podem ser lições para a gente na nossa vida, pastor. Sim, nós precisamos entender que o pecado, ele é perdoado, sim, por graça, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Isso não nos isenta de termos que lidar com as consequências desse ato errado que, porventura, tenhamos cometido. Então, o perdão dos pecados é a ação de Deus em restabelecer o nosso relacionamento com Deus. É isso que o perdão dos pecados faz. Ele acaba com a inimizade com Deus. Isso não apaga a história e não apaga as ações cometidas. Até por graça e misericórdia de Deus, Deus pode intervir nisso também e mudar, né? Nós temos exemplos bíblicos quando Deus, inclusive, intervém evitando determinadas ações erradas, né? Lembra lá que o rei está cogitando em pegar Sara como uma das suas concubinas lá e levar para o seu harém, e ele tem um sonho. Deus fala assim, olha, essa mulher é casada. Mas ele disse que era... Ele tenta até argumentar. Deus diz, pois é por causa da sua sinceridade que eu estou alertando. Então, ela é casada. Então, Deus pode até impedir a gente de cometer algum erro. Deus pode até fazer isso. Mas, né, essas ações isoladas, pontuais que tem na palavra de Deus não podem ser transformadas em doutrinas. Boa. Eu acredito que até hoje Deus muitas vezes intervém na nossa vida, mesmo que nós não percebamos, ele intervém para que nós não cometemos determinadas ações. Mas o pecado, nosso jeito de agir, né? Nosso coração inclinado às coisas erradas, muitas vezes não querendo ouvir o que as pessoas estão dizendo, né? A lá Davi, quando
Joabe, o seu capitão, diz para ele, olha, por que o senhor quer contar o povo? Que bobagem, Deus não é pelo número de exército, de soldados, Deus tem dado a vitória para nós. Não, eu quero que conta, eu quero saber quantos soldados eu tenho. Como pode uma forma insensata assim, depois deu no que deu? Então, nós temos que lidar com as consequências do nosso erro. E isso é fato. Agora, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, independentemente do que nós vamos ter que lidar. Nós vamos pedir a Deus depois força e graça para que consigamos lidar com a situação, né? E não fazer dessa situação agora, as consequências dela, não necessariamente são maldições na nossa vida. Não são maldições. O erro foi cometido. Agora, a consequência daquele erro, daquela ação, não pode ser taxada como uma maldição necessariamente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que nós estejamos sendo assistidos agora por alguém que, numa balada, saiu de forma descomprometida, se relacionou com alguém sexualmente, engravidou-se, e agora é um adolescente, e uma gravidez inesperada. Esse filho é uma maldição? Não, o filho não é uma maldição. Houve um pecado cometido por essa pessoa, uma fornicação, e a ação, o ato sexual gerou uma vida que pode ser uma vida preciosa, maravilhosa, vai ser uma bênção nessa casa. Então a maldição não é o resultado disso aí. Maldição ou erro é o pecado. Então, Boa. nós não podemos confundir as coisas, né? É verdade. Então, isso é um assunto interessante. É fato que os nossos erros têm as suas consequências. Sim, sim. Às vezes, as consequências, elas precisam ser administradas, mas a consequência não é maldição. Não necessariamente. E lembrando que a gente não pode ter medo de pecar por medo da consequência, mas por temor a Deus, né? Por estar desagradando a Sim, Deus também, né, pastor? Isso aí é uma exatamente. coisa que às vezes a gente não quer pecar só por medo da consequência. Aí Deus permite, né, corrigir a gente, né? Ele corrige o filho que ama, né? Exatamente. É forte, né, Exato. pastor? Nossa questão é com Deus. Não é É, com as coisas, é com Deus. porque se a gente não mudar a motivação, a gente vai ficar passando por provas, né? Eu acredito, não sei. Deus age cada um de uma forma como ele quer, né? Não é uma regra Então, também imagina uma isso. pessoa que, por medo de morrer, por medo do É, inferno, por medo da pandemia, fala assim, eu acho que é melhor, eu acho que é um bom negócio eu começar a ser um cara mais religioso. mas aí Essa não motivação experimenta não está. a motivação correta, né? Que dá um prazer, dá a paz que excede todo entendimento, né? E É dá por vontade. isso que o apóstolo Paulo fala, Lídia, que Deus vai julgar não as ações em si, Sim, ele vai julgar os desígnios do coração do homem. A questão não é coração. a questão não é o que eu fiz, é por que eu fiz. Verdade. É desse jeito. Por isso que a Bíblia fala tanto de coração, né, pastor? Para a gente, É, né, avaliar, proteger o coração, enfim, é muito bonito. Olha, é a pastores, motivação, né? Por isso que ele é, censurou em Lucas capítulo 11, Jesus censura os religiosos da época dizendo, olha, vocês são insensatos, porque vocês acham que o exterior só que é importante, não o interior. Quem é que fez o exterior é o mesmo que fez o interior. Vocês são insensatos. Então preste atenção de que o interior é tão importante quanto o exterior. Então esse ensinamento ele é profundo, porque Jesus está dizendo o seguinte, a questão é a motivação. Vocês dão dízimo da hortelã, da uva, mas vocês estão esquecendo da justiça, do amor. Então vocês têm que fazer, não é só um ou outro, vocês têm que fazer tudo. é, Vocês têm que fazer um sem omitir o outro, ou seja, o exterior e o interior precisam ter coerência. exatamente. Pastor, que
Que papo gostoso que a gente pode tirar tantas lições aí para nossa vida, né? Refletir Ah, eu gosto de e falar dessas. crescer com a história dos heróis da fé, né? Que são essas séries que a gente está fazendo, essa série que a gente está fazendo aqui. E Jacó também, né? Esse cara Ah, que nos ensina tanto sobre Deus, sobre nossa aliança com Deus também, né? Nossos pecados, nossos desvios, né? E que a gente possa usar essa história para consertar, né, pastor? Eu quero te agradecer por ter aceitado nosso convite, estar essa manhã conosco, não fala que tá dedicar seu acabando. tempo. Eu também não queria, pastor, eu Que é ficaria aqui isso? até 6 horas da tarde, no mínimo. Ainda fazia um chimarrão Não. aqui para tomar um chimarrão e ficar conversando. Vamos falar dessa volta de Jacó, de Ah, enfrentar o medo. é, Vamos falar sobre vida de oração, ah, pensando em Jacó. Vamos falar fala. sobre milagres, falando em Jacó. Vamos Vamos falar fazer sobre da a fé a segunda parte, transformação, vamos falar de pastor? vida nova, baseada em Jacó. Olha Falar em aí, Israel. 1 hora é pouco tempo, pastor. 1 Não hora é é pouco tempo possível, né? demais. Vamos ter que fazer a segunda parte. O que o senhor acha? Estarei sempre às suas ordens, Lídia. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Que legal, pastor. Deixa uma mensagem tão final para quem está assistindo, para quem vai assistir, em relação de tudo isso que a gente falou. Você está em Uberlândia, pastor? Agora? Estou em Uberlândia. Olha aí, É, diretamente de Uberlândia. é, Igreja Presbiteriana de pastoreando a Uberlândia. sexta igreja Que presbiteriana. Se coisa você me linda. permite, eu até gostaria de Por convidar as pessoas para favor. visitarem o nosso canal também Oh, no coisa linda. YouTube, Isso. se inscreverem lá. A gente sabe tanto que isso é importante, né? É Então, se o verdade. seu público puder também entrar no canal Será uma do YouTube da honra. Sexta É, Igreja de Uberlândia e assistir lá também o se nosso inscrever, conteúdo. né? Nós temos o Sexta de Casa, que eu faço toda sexta-feira às 20 horas. Olha aí um Nós horário temos bom. lá os cultos que são transmitidos, tem sido muito bom também. E o seu público aí, que eu sei que é enorme, se puderem entrar lá no nosso canal e dar lá se Um, inscreverem no canal, vai ser muito isso. bom. Uberlândia, ô terra boa, se inscreve lá no se pegar um pouquinho desse cheiro aí, desse clima gostoso, né? E É, pão dessa de queijo, vontade. doce de leite, é tudo de bom. E mais ainda, o melhor sabor da vida, né? Que é falar de Cristo, da Isso. palavra. Então se inscreve lá no canal, você que está assistindo lá, Sexta Igreja Presbiteriana, né, de Uberlândia. Benção, pastor. Ô, pastor, eu não queria parar, mas preciso, né? Tem mais gente fazendo os próximos programas, senão a gente ia ficar aqui, mas aí seria E são egoísmo também, bons, né? os programas e os programas São bons. da igreja são excelentes. O canal de vocês, a grade está maravilhosa. Parabéns ao Arival e todos vocês. Pastor, vai ter tanta novidade. 8. Se o senhor puder acompanhar aí durante o dia, fica ligadinho que vai ter tanta novidade, muita coisa nova que vai inovar todos os canais cristãos no Brasil e no mundo. Aguarda a Nós gente aí. divulgamos aqui, nós colocamos no nosso site o link do seu canal aí, e as Graças pessoas a entram no Deus. nosso site aqui e assistem aí Que a legal. IPP TV. A gente vai colocar depois na descrição do vídeo o link da igreja aí também, do YouTube, para as pessoas entrarem Pode. também. O amor de Deus é um amor de 2 vias, né? Ele nunca é mão única. Isso. Gostou? Parabéns. Parabéns Pastor, pelo seu trabalho, Lídia. glória a Deus, é a graça, pastor, é a graça que ele usa a gente apesar de nós, né? É Pastor, verdade. Deus o abençoe, muito obrigada e até a próxima. Foi uma honra conversar com o senhor. Obrigado pela mensagem que Deus te usou para falar Alegria aos nossos revê-la corações. também. Muito bom. Tamo junto, pastor. Até a próxima. Ai, gente, coisa boa, né? Coisa boa. Se deixar, eu fico falando, eu gosto de conversar. Que gostoso estar com você também. Ó, tem informações aqui do IPP Informa para você. Vamos ver quais são as novidades de informações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Vamos assistir aí junto. Com a chegada do inverno, a SAF, a Junta Diaconal e a Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros realizam juntas a campanha do agasalho IPP. Podem ser doados agasalhos, roupas, cobertores e calçados em bom estado. Você pode trazer as suas doações e deixar em caixas personalizadas como esta, que estão por todo o saguão aqui da IPP. Doe e aqueça quem tem frio. Matheus Santos para o IPP Informa.
Obrigada, Matheus. Olha aí que campanha incrível nesse frio, gente. Quantas pessoas podem ser agasalhadas, né? Então tá aí funcionando a campanha de doação de agasalhos, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a nossa secretaria e doar o seu agasalho. Vamos lá, tem um recadinho rapidinho para você que eu quero dizer o seguinte, que ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda, e eu também concordo plenamente, eu sou prova viva disso, que eu prefiro evangelizar pessoas que estão à nossa volta, poder ter aquele contato, né, pessoal, assim, de um vizinho, de um colega de trabalho, de um amigo, da pessoa que está próxima a você, né? E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. É isso mesmo, gente. São uma caixa com 32 Bíblias que custa apenas R$ 249,90 e mais, tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo que você foi chamado para fazer, né? Propagar a palavra de Deus. Então, acesse o site editoraebron.com.br, que está aparecendo aí no seu vídeo. Compra já a sua caixa de Bíblia e já sai entregando. É a coisa mais incrível poder entregar a palavra de Deus para as pessoas. Hebron, uma editora missionária. Então, tá aí, acessa lá o site e vamos evangelizar, né, gente? É isso aí. Quero ver quem está de aniversário hoje. Tem gente de aniversário hoje? Vamos ver. Parabéns para o Diogo da Costa, o Guilherme Lopes, a Solange Ferraz e a Thaísa Correia. Que Deus abençoe muito a sua vida, que seja um ano cheio de novidade de vida e abençoado por Deus. Que Deus abençoe, fique com Deus. Quero mandar um abraço também para minha tia, minha Dinda, que estava de aniversário ontem. Dinda, beijo, Deus te abençoe muito. Esqueci de falar aqui, mas está entregue o abraço de longe, mas com tanto amor e carinho. Que Deus abençoe você. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta com mais Manhã IPP falando dos heróis da fé. Até amanhã.